Ao longo da história do pensamento humano, alguns nomes se destacam por terem conseguido penetrar nas questões mais profundas da existência, oferecendo respostas que, mesmo séculos depois, continuam a ressoar com força em nossas vidas. Entre esses nomes, Santo Agostinho ocupa um lugar de honra. Seu caminho foi marcado por dúvidas, crises, buscas intensas e uma inquietude interior que refletia o dilema universal da alma humana. A vida moderna, com suas incertezas constantes, pressões sociais e rápidas transformações, guarda semelhanças impressionantes com os conflitos que ele viveu em sua época. Ao refletirmos sobre a filosofia cristã de Agostinho, descobrimos não apenas um legado intelectual, mas também uma fonte inspiradora que nos ajuda a enfrentar as dúvidas e inseguranças que nos afligem hoje. Agostinho nasceu em 354, em Tagaste, na atual Argélia. Desde cedo mostrou um espírito curioso, ávido por conhecimento. Essa curiosidade, que em muitos jovens pode se perder em distrações, em Agostinho tornou-se uma busca ardente pela verdade. Sua trajetória inicial, marcada por experiências mundanas, desejos intensos e até mesmo contradições, revela que ele não nasceu santo, mas tornou-se santo após longa luta consigo mesmo. Essa jornada é um exemplo poderoso tanto para os jovens, que muitas vezes se veem perdidos em um mundo cheio de estímulos e tentações, quanto para os idosos, que podem olhar para trás e reconhecer nos erros e acertos da vida uma oportunidade de crescimento espiritual. Na modernidade, somos frequentemente pressionados por ideais de sucesso, reconhecimento e prazer imediato. O jovem é levado a acreditar que precisa se destacar constantemente, seja na carreira, nas redes sociais ou nos relacionamentos. O idoso, por sua vez, muitas vezes é assombrado por lembranças de escolhas passadas, pelo medo da solidão e pela dúvida quanto ao sentido de sua existência. Santo Agostinho enfrentou dilemas semelhantes. Em sua juventude, buscou nos prazeres e nas filosofias pagãs a resposta para sua sede de sentido. Contudo, percebeu que, por mais que se entregasse a esses caminhos, permanecia um vazio profundo em seu coração. Esse vazio, que ele próprio descreve em sua célebre frase, "Nosso coração está inquieto enquanto não repousa em ti", é uma chave fundamental para entendermos sua filosofia. Agostinho compreendeu que a inquietação não é sinal de fracasso, mas de humanidade. Ela nos impulsiona a procurar algo além do que é visível e imediato. Para os jovens, isso significa que as dúvidas não devem ser vistas como inimigas, mas como mestres que apontam para a necessidade de buscar respostas mais profundas. Para os idosos, é um lembrete de que, mesmo diante da experiência acumulada, a alma continua aberta ao mistério e à esperança. Um exemplo claro da atualidade do pensamento agostiniano está no modo como lidamos com a tecnologia. Hoje, o acesso instantâneo à informação nos dá a impressão de que todas as respostas estão a um clique de distância. Porém, mesmo diante de tanto conhecimento, a sensação de vazio permanece. Agostinho já antecipava essa realidade ao afirmar que não basta acumular saberes. É preciso orientar o coração para a verdade que dá sentido a todas as coisas. Esse princípio é inspirador tanto para quem inicia a vida adulta e precisa escolher caminhos, quanto para quem já percorreu grande parte da jornada e busca compreender o valor das experiências vividas. Outro aspecto relevante em sua filosofia é a concepção do tempo. Agostinho dedicou profundas reflexões à noção de passado, presente e futuro, destacando que o ser humano vive em constante tensão entre aquilo que já aconteceu, o que está acontecendo e o que ainda virá. Em nossos dias, essa tensão se traduz em ansiedade, arrependimentos e medo do amanhã. Para o jovem, a ansiedade diante de um futuro incerto pode ser paralisante. Para o idoso, a lembrança de escolhas passadas pode trazer peso ou arrependimento. Agostinho nos ensina que o verdadeiro sentido do tempo não está na obsessão pelo que se foi ou pelo que virá,
mas no modo como vivemos o presente diante de Deus. Assim, refletir sobre sua filosofia cristã é reconhecer que as dúvidas e inseguranças não precisam ser derrotadas com pressa, mas transformadas em degraus de amadurecimento. Ao olharmos para sua vida, vemos que ele não eliminou de imediato suas angústias, mas aprendeu a ressignificá-las. Para o jovem, essa lição é um convite a não desistir diante das incertezas. Para o idoso, é uma oportunidade de ver, na própria história, uma narrativa de busca e superação que ainda pode oferecer novos frutos. Nesse contexto, podemos compreender que a filosofia de Santo Agostinho permanece atual e inspiradora, porque não oferece respostas prontas ou simplistas. Ao contrário, ela nos convida a mergulhar em nossa própria interioridade, a escutar o silêncio do coração e a reconhecer que as maiores respostas não estão em conquistas externas, mas na transformação interior. Esse convite é universal, tocando tanto a inquietação juvenil quanto a reflexão madura da velhice, e nos lembra que cada etapa da vida é uma chance de reencontrar sentido e esperança. Quando analisamos a trajetória intelectual e espiritual de Santo Agostinho, percebemos que sua filosofia é construída sobre a experiência real da existência humana. Ele não fala de conceitos abstratos que não encontram eco no cotidiano. Pelo contrário, sua obra está impregnada da luta contra as paixões, do confronto com a dúvida e da busca incessante por respostas que pudessem sustentar a vida em sua totalidade. Esse caráter profundamente humano faz com que suas reflexões se tornem acessíveis tanto ao jovem, que vive as primeiras batalhas do coração e da mente, quanto ao idoso, que já atravessou muitas dessas tempestades. No mundo contemporâneo, a insegurança é uma marca evidente. A velocidade das transformações sociais, políticas e culturais nos coloca constantemente diante do novo e do incerto. O jovem se pergunta sobre sua identidade, sua vocação, seu papel em um mundo que parece exigir sempre mais. O idoso se pergunta sobre o legado que deixa, sobre o valor de sua experiência em um cenário que muitas vezes valoriza apenas a novidade. Nesse sentido, a filosofia de Agostinho se mostra profundamente inspiradora porque ela oferece uma âncora. Essa âncora é o reconhecimento de que, por trás de todas as mudanças externas, existe uma verdade que não se altera: a presença de Deus e a busca da alma por repousar nessa presença. Essa consciência é capaz de acalmar a mente inquieta e dar firmeza ao coração. Quando Agostinho reconhece sua própria fragilidade e admite que buscava fora o que só poderia encontrar dentro, ele nos ensina a não temer a dúvida, mas a abraçá-la como parte do processo de crescimento. Um ponto interessante é a maneira como Agostinho valoriza a interioridade. Ele insiste que, para conhecer a verdade, não basta olhar para fora, para as opiniões ou para as conquistas externas. É preciso entrar dentro de si mesmo e ali encontrar a presença divina. Esse ensinamento é especialmente importante para a juventude atual, que muitas vezes se perde em comparações, likes e validações superficiais. Também é valioso para o idoso, que pode encontrar no silêncio e na interioridade a sabedoria que transcende as limitações físicas ou sociais. Essa busca interior não é um exercício de egoísmo, mas de profundidade. Agostinho mostra que, ao mergulhar no próprio coração, encontramos não apenas a nós mesmos, mas também o sentido último da vida. Esse encontro gera serenidade diante da insegurança e coragem diante das dificuldades. Por isso, tanto jovens quanto idosos podem se inspirar nessa filosofia. Os primeiros, para não se perderem no excesso de estímulos. Os segundos, para descobrirem que a velhice pode ser um tempo privilegiado de encontro com o essencial. Outro aspecto relevante é sua reflexão sobre a liberdade. Agostinho viveu intensamente a experiência do desejo e da vontade, percebendo que a verdadeira liberdade não consiste em fazer tudo o que queremos, mas em escolher o que nos leva ao bem.
Essa visão é profundamente atual, pois hoje muitos se sentem livres apenas quando satisfazem seus impulsos, mas acabam escravos de vícios, ansiedades e frustrações. Para o jovem, essa reflexão é um convite a pensar sobre suas escolhas de forma mais responsável. Para o idoso, é um lembrete de que a liberdade não se perde com a idade, pois sempre é possível escolher como viver o presente. Se observarmos a vida moderna, veremos como essa reflexão pode ser aplicada em situações concretas. Por exemplo, diante da pressão de se encaixar em padrões de consumo, aparência ou comportamento, o jovem encontra em Agostinho a coragem de afirmar que a verdadeira liberdade é ser fiel a si mesmo e àquilo que conduz à verdade. O idoso, diante das perdas que a idade traz, encontra na mesma filosofia a força para compreender que sua dignidade não depende daquilo que já não pode fazer, mas da liberdade interior de escolher amar e esperar. Essa liberdade interior, tão enfatizada por Agostinho, é também uma chave para lidar com as inseguranças modernas. Quando tudo parece incerto, quando o mundo muda rapidamente, a pessoa que possui essa liberdade encontra um ponto de firmeza. Ela sabe que, independentemente das circunstâncias, existe uma verdade maior que sustenta sua vida. Essa consciência gera serenidade, algo que tanto jovens quanto idosos anseiam em meio às turbulências do dia a dia. Portanto, refletir sobre a filosofia cristã de Santo Agostinho nos ajuda a perceber que as dúvidas e inseguranças não são sinais de fraqueza, mas oportunidades de aprofundar nossa busca pela verdade. Ao mesmo tempo, nos lembra que a verdadeira liberdade e o verdadeiro sentido não estão fora, mas dentro de nós, no encontro com aquilo que é eterno. Essa mensagem continua viva e poderosa, inspirando gerações diferentes a caminhar com esperança e coragem. Na parte final desta reflexão, é importante destacar como a filosofia agostiniana pode ser aplicada em nossa vida prática, tanto para os mais jovens quanto para os mais velhos. Não se trata apenas de admirar uma bela teoria, mas de perceber que suas ideias oferecem caminhos concretos para enfrentarmos as incertezas que marcam o cotidiano. Agostinho nos ensina, em primeiro lugar, a não fugir das perguntas difíceis. Ele próprio viveu mergulhado em questionamentos sobre o sentido da vida, sobre a origem do mal, sobre a liberdade humana, sobre a relação entre razão e fé. Esses questionamentos não o destruíram. Ao contrário, o tornaram mais forte. No mundo atual, é comum querermos evitar a dor das dúvidas, buscando distrações que nos afastem da reflexão. Porém, é justamente ao encarar essas perguntas que crescemos. O jovem, ao se deparar com crises de identidade ou inseguranças sobre o futuro, pode encontrar em Agostinho a coragem de não se esconder. O idoso, ao refletir sobre o sentido da própria trajetória, pode ver nessas perguntas uma chance de dar novo significado ao que viveu. Em segundo lugar, sua filosofia nos convida a valorizar a interioridade. Em uma era em que a aparência é tantas vezes mais importante do que a essência, esse chamado soa quase revolucionário. O convite de Agostinho é simples, mas profundo. Entrar em si mesmo e escutar a voz que ecoa no silêncio. Isso não significa se isolar do mundo, mas encontrar um centro de equilíbrio que permita lidar com ele sem se perder. Para o jovem, é uma lição contra a superficialidade. Para o idoso, é uma fonte de paz diante das limitações da vida. Em terceiro lugar, sua reflexão sobre o tempo é uma ferramenta preciosa. Vivemos ansiosos pelo futuro e arrependidos pelo passado, mas esquecemos de viver o presente. Agostinho nos recorda que o tempo não é apenas uma sucessão de momentos, mas uma oportunidade de encontro com o eterno. Essa visão transforma a maneira como encaramos nossas inseguranças. O jovem pode aprender a não se paralisar diante da incerteza do amanhã. O idoso pode aprender a olhar para o passado não com arrependimento amargo, mas com gratidão pelo caminho percorrido. Além disso, a filosofia cristã de Agostinho nos inspira a reconhecer
que a verdadeira realização não está no acúmulo de bens ou honras, mas na busca da verdade e do amor. Essa é uma mensagem profundamente necessária em uma sociedade que muitas vezes mede o valor das pessoas pelo que elas possuem. Para o jovem, significa resistir à pressão de buscar status acima de tudo. Para o idoso, significa compreender que, mesmo quando já não pode competir com a vitalidade da juventude, sua vida continua plena de valor quando enraizada no amor. Por fim, o legado de Santo Agostinho nos lembra que cada etapa da vida é preciosa. Ele mostra que a juventude, com sua energia e inquietude, pode ser orientada para o bem, e que a velhice, com sua sabedoria acumulada, pode ser iluminada pela esperança. Assim, suas reflexões não são exclusivas de um grupo etário, mas abraçam a totalidade da experiência humana. Ao aplicarmos esses ensinamentos, percebemos que as dúvidas e inseguranças não precisam ser vistas como inimigas. Elas podem ser mestres que nos conduzem a um encontro mais profundo com nós mesmos e com Deus. Essa é a beleza da filosofia agostiniana. Ela não elimina o drama da existência, mas o transforma em caminho de crescimento. Dessa forma, tanto jovens quanto idosos encontram em Santo Agostinho um companheiro de jornada. Suas palavras e sua vida são como um espelho no qual podemos ver refletidas nossas próprias inquietações e esperanças. Ao mergulharmos em sua filosofia cristã, descobrimos que, apesar das rápidas mudanças da vida moderna, existe uma verdade que permanece e um amor que nunca falha. Essa consciência nos dá coragem para enfrentar as dúvidas, serenidade para suportar as inseguranças e inspiração para seguir adiante com esperança. Assim, a filosofia de Santo Agostinho, nascida de uma alma inquieta e de uma busca incansável, continua a falar a todos nós. Ela não é apenas um legado do passado, mas uma luz para o presente. Uma luz que guia jovens e idosos a reconhecerem que, mesmo em meio às incertezas da vida moderna, é possível encontrar sentido, coragem e paz.